Ulisses vive e trabalha aqui em São Paulo, meu vizinho de cidade. Estudou na FAAP, mestre em práticas visuais pela ECA USP, com pesquisa artística orientada pelo professor, doutor, artista e grande gravador e desenhista Cláudio Mubarak. E desde 2019 atua como professor de gravura na Faculdade Santa Marcelina. Então, somos parceiros do ofício do ensino. Trabalha com fotografias, gravuras, pinturas e ilustrações de livros, com destaque para Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que foi lançado pela editora 34 em 2008, belíssimas ilustrações. Realizou exposições em Nova York pela Galeria Gravura Brasileira, grande parceira de todos os gravadores, né? Recebeu prêmios de residência artística na 15ª Bienal Internacional de la Gravure de Sarcelles, Sarcelles. na Cité Internationale des Arts em Paris. Meu francês é péssimo, meu inglês amandoei. França, através do programa de intercâmbio da FAAP em 2015. Foi indicado ao Prêmio PIP em 2017. É membro do ateliê Piratininga desde 2010, né, e é um ateliê que eu também acompanhei, né, desde o início lá com o Ernesto Bonato, o Armando Sobral e o Paulo Pena. Nossa, Exato. zero do começo da história. Tem interesse no processo de descoberta do desenho através de ferramentas de corte em talhe, seja em madeira ou metal, explorando diversas escalas, com expansões de livros de artistas, cadernos de colagem, sempre em papéis encontrados em sebos, livros antigos e antiquários. Seus trabalhos podem ser vistos na Galeria Barco, né? E na Galeria Gravura Brasileira. Então, devidamente apresentado nosso querido Ulisses. E aí a gente começa. Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Bora! Bora! Vamos lá. Ulisses, olha só. Respira fundo, vamos embora. É fácil, é fácil. Olha só. Tem uma coisa que você sempre traz, e eu já ouvi você falando, já vi vídeos, já vi você comentando, né? É a prática do desenho como uma prática da fantasia. E aí a gente está falando de processo de criação, né? Então, quando você fala do desenho, você fala com uma alegria tão grande e que você traz essa coisa do mundo mágico da infância, né? Que é essa alegria desinteressada, porque a criança é isso, né? Ela está naquele estado de uma alegria desinteressada que é do momento, é o do agora. E eu sempre falo que esse é o primeiro lugar que a gente precisa conquistar dentro de um processo de criação, é essa alegria desinteressada mesmo. Eu vou fazer pela alegria de fazer, por explorar o gesto, né? Por ver aquela coisa que você fala, né? Eu vou apertar ali e vai sair uma cor, não sei. Então eu desenho com os meus lápis, né? Com as minhas aquarelas, sei lá, o que tiver na mão. E aí eu queria que você trouxesse isso para a gente, que tem essa tua vitalidade, né? E como é que é essa prática de desenho com essa prática que você diz que é de conectar com essa fantasia, né? Esse mundo ali do imaginário infantil que você traz como adulto, ok, tá tudo certo. É a gente voltar à infância com o coração adulto, né? Então é você Sim, ter esse pêndulo, assim, sempre buscando. É um anteprojeto, para falar a verdade. Quer sim. dizer, você faz as coisas da maneira mais perigosa que existe, que é por prazer. Quer dizer, não existe, quer dizer, não existe um destino assim. E esse é um grande problema que eu venho vivendo, assim, porque é, esse prazer de desenhar e tudo mais, assim, é uma coisa indescritível, assim. Você praticamente se conecta com tudo que é importante, não somente no ateliê, assim, mas também um pouco na sua vida, né? Então Sim, você conecta assim os seus colegas de trabalho, né? Seus colegas mais próximos. Eu estou sempre pensando no Bonato, sempre pensando no pessoal do Ernesto, Piratininga, né? sim, Nos meus professores que eu tive na FAAP e você de alguma maneira você começa a recordar algumas frases, algumas palavras, recordar esse processo também de aprendizado, né? Que não termina. sim. Assim, então a faculdade ela é uma passagem, assim, ela é uma passagem para você ganhar força, para você poder é, fazer as coisas não somente mediante projeto, mas por prazer.
para sim, você entrar no ateliê assim, não fazer as coisas para uma exposição. Assim, não, sim, estou desenhando para uma exposição. Não, porque eu tenho um sim, projeto aqui, uma residência ali, eu tenho que ter alguma coisa. Assim, não. É simplesmente ter o prazer de descobrir os materiais ainda, né? Descobrir, eu estou desenhando muito com pastel oleoso, assim, novamente, né? E como o tema é um pouco esse pêndulo entre a gravura e a pintura, sim, é, é total, assim, porque você pinta com você pinta como se você estivesse caminhando. Quer dizer, você desenha sim, como se você estivesse caminhando, assim. É, o pastel oleoso, o bico de pena que eu faço, né? Inclusive eu sim, estou fazendo inclusive as facas, né, para afiar as coisas assim. É, você descobrir as formas que estão dentro de você em ebulição. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho falado um pouco com a Paula, minha companheira, né, que ela está com um livro, O Oráculo da Meia-Noite, Oráculo da Noite, assim, do Siddhartha Ribeiro, né? Fala um pouco do sim, sonho, desse sim, prazer, assim, de você sonhar. Assim, eu acho que o desenho é isso, assim, é um prazer, é um sonho de olho aberto, assim. Então você, sim. praticamente, você está descobrindo as suas formas e redescobrindo não somente velhas formas, assim, mas praticamente colecionando imagens que te dão muito prazer. É muito difícil falar Sim. sobre isso, assim, porque É, é, mas faz sentido, porque assim, é como. E aí, se a gente pensar que o desenho é a coisa mais rápida, né? A gente fala ah, isso, né? Entre o pensamento e, opa, já registrei, né? é, No, é, ok, tem os virtuosos técnicos, mas assim, é um negócio que, pá, você vai lá e a coisa, a imagem está lá e você consegue compartilhar com o outro a imagem imaginada, né? E ela, porque exatamente, ela fica registrada. Então, é um negócio muito assim. E é assim, é um sketchbook, é um caderninho, é um moleskine, um pedacico de papel desse tamanho. Então, assim, é um negócio muito exatamente. rápido e instantâneo, né? Então, de certa maneira, isso que você traz, né, é esse lugar de. Até eu pensei aqui, ó, quando você fala assim, essa vitalidade, né, a alegria que está nessa tua fala também, né, é como se você, por meio do desenho, você entrasse num estado de arte, eu chamo isso de estado de arte, sabe? Um estado de arte onde os meus sentidos estão afiados. Ah, E aí é nesse lugar, entendeu? Então é como se assim, essa prática que é diária, né? Que eu vou lá, cara, eu tenho que fazer todo dia, e eu faço por prazer, que é o risco do prazer, né? exatamente. Pelo deleite do fazer, e tá tudo certo, né? Porque não estou almejando uma exposição, mas claro, se tiver uma exposição, a coisa tá tão vívida, né? Tá tão ali Tamo aí. pungente que acontece. Mas assim, é isso, é como se fosse a minha chave de entrada, né, para esse estado de arte que me mantém com os sentidos sharp, né? Você está falando que está fazendo as pontas, as facas, né? Mas é como se você estivesse afiando, né? Então você fica com e nesse estado que eu chamo de estado de arte, sensibilizado para as imagens que te atravessam, porque você está sempre em busca delas, né? Então, seja num passado lá né, de uma juventude, que você fala bastante, né, das memórias da infância e da juventude, ou como as imagens atuais, que é muito interessante que você está fazendo isso de um outro jeito, sabe? Eu estou acompanhando nas tuas postagens no Stories, quando você faz lá, ponta seca, aí é o Eu adoro. carro que está passando do outro e outro é Pô, água forte, água tida. E aí você fala assim, gente, olha que bacana. É uma anotação diária. Ali você também tem uma anotação diária, né? De uma percepção de água. Ok, você não está desenhando, mas você está fazendo em imagens. Então, isso que você está fazendo no Instagram, se você juntar tudo aquilo, Ulisses, aquilo é um projeto, é um trabalho. Eu sei que você está fazendo pela pura diversão da coisa, mas eu já estou num passo um pouquinho lá na frente, olhando assim, olha que legal. Aqui é um caderno de anotação diária que você está fazendo diariamente nos stories, de desenho, de gravura. Você entendeu? legal. Você está levando para um outro lugar. Então, é um livro aberto, é um livro de artista, só que você está fazendo nos stories, página a página, dia a dia. Eu concordo. Eu, desde que eu, então o desenho leva justamente a isso, a você se conectar com com coisas assim que você pode de maneira muito leve utilizar no seu trabalho, né?
Eu acho que você, na sim. sua fala, assim, você falou um pouco do virtuosismo, rapidinho, assim, né? Foi, Ouvindo um sem pouquinho. ficar preocupando com virtuosismo, é assim, cara, é uma É, anotação rápida. Mas é um negócio o exato. tanto fazer, você é assim, você alcança uma qualidade de linha, você alcança uma qualidade de entendimento das respostas, por exemplo, de um pastel oleoso, de um bico de pena. Isso não é algo que você, vou fazer hoje, daqui a 3 meses eu vou fazer. Não, é uma prática que é diária, que é a prática do É. ateliê, que é um aprendizado que vem do dia a dia, né? E daí isso vem para o processo de criação, claro, porque você sabe o que você tira daquilo quando você está manuseando, né? Então, nesse sentido, a tua prática diária, sim, né? É conhecimento em construção, né? Acaba chegando no virtuosismo de tanto fazer, não tem Ah, como. sim. Aí você acaba, sai mais fácil, né? Eu lembro Sim, que quando eu comecei a fazer gravura, eu tinha muita dificuldade com o desenho. Isso é uma coisa que eu falo para alguns alunos lá da Santa Marcelina. Não sei até que ponto o pessoal acredita, mas eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de cortar a chapa, né? sim, Nisso o Mubarak me ajudou bastante, assim, porque como ele gosta muito de ponta seca também, sim, me orientou nesse sentido, assim, e ouvindo um pouco também eu conversei com o Evandro Carlos Jardim algumas vezes, assim, foi muito impactante. sim, Assim, uma vez ele tinha comentado comigo, assim, que não somente o exercício de desenho, né, o desenho em si, por prazer, assim, te leva a uma linha que conduz à luz. sim, Então, isso aí ficou na minha cabeça há muito tempo atrás. Isso aí foi mais ou menos 1999, 1998, 99. Eu nunca esqueci isso aí. Isso é uma coisa que recorrente que ele fala, inclusive para os alunos do SESC Pompeia, né? sim, sim, Que a linha é um rio, né? E a linha tem direção, assim. E eu tinha muita dificuldade mesmo de cortar a chapa. Hoje eu corto a chapa. Quer dizer, eu fico imaginando, às vezes eu dou uma olhada, isso aqui é legal, assim, porque a minha primeira gravura, como o próprio Evandro, uma vez que tinha comentado comigo, é o meu mestre. O sim, primeiro trabalho que você faz acreditando na faculdade será o seu mestre. Assim, então sim, eu tenho todas as gravuras, pelo menos um processo de trabalho, vira e mexe, toda, assim, uma vez por semestre eu todo tô olhando. Guardei elas no papel canson, tudo meio amassado, assim, umas coisas em papel jornal. E eu lembro a dificuldade, eu ficava vendo assim, o corte, como a ponta não estava afiada e tudo mais, tal. Essa coisa que ela é técnica, assim, sim, com esse fazer. E voltando à sua pergunta, assim, com esse fazer alegre, não sim. para entregar, assim, mas era uma coisa assim que me abriu, me deu um estopim. Soltou a linha, Eu, ficou mais. não, Posso mostrar uma imagem? Quer pode, ver, eu ó? nunca Chama perdi isso. Imagens de Sangue, que é uma gravura, né? Você está Ah, falando da linha, só para o pessoal ter uma ideia, né? Eu o sei que em índio? algum lugar vira a câmera aqui, peraí. Não, aqui, ó. Você Ah, está sim, falando da linha, entendeu? Aí, essa linha em ok, ponta esse é um trabalho seca, né? mais recente, né? Essa linha que você está comentando, né? Isso, essa linha que ela é mais. Eu lembro que então, o Claudio tinha comentado assim, pô, essa linha parece um carvão, né? E era uma coisa Sim, que eu tava buscando mesmo, assim, um desenho que era como se fosse um ninho, assim, uma coisa emaranhada mesmo, semelhante a um esboço, né? Mas que tivesse essa força de gravação no cobre e na impressão, né? sim, E isso eu persegui durante muito tempo, assim, eu acredito que eu tenha conseguido algumas coisas, né? E eu acho essa linha para mim muito importante, porque através da gravura em metal, eu comecei a pintar. Quer dizer, Da gravura você foi para a pintura. Isso era sim, uma pergunta que eu ia fazer. Então a gente eu não já entra nesse dominava. assunto. Não, era muito difícil entender as cores nas formas, assim, tudo ficava borrado, porque assim, a gravura, quando você corta, você passa a mão, assim, de olho fechado, assim, você tem uma certeza de um caminho. Então a coisa ela tá Sim, ali. A pintura não. Você dá a pincelada, a coisa ela tá viva, é como se você colocasse as mãos em um rio e esse rio sim, estivesse passando o tempo todo, assim. Então, e tá espalhando na sua mão, entendeu? O peixe não tá ali. O peixe está no processo de trabalho. Então, às vezes, numa pintura, mesmo que pequena, assim, eu tenho 5, 6, 7 pinturas embaixo, né? Então, eu vou fazendo de primeira, guardo,
e depois eu vou continuando, muito tempo depois, assim, eu espero secar a tinta, coloco mais coisas em cima. É, eu acho legal, assim, porque a gravura, ela é como se fosse uma semente, assim, para mim foi muito importante focar num determinado ponto, assim, em vez de ficar espraiando os interesses, eu foco num determinado ponto. Esse ponto é uma Sim, sim, semente que vai sim. germinar em outras fontes de expressão, assim, com a pintura. Eu tô fotografando, tô apanhando, né? Tô fotografando, aliás, eu Eu vi, você tô, fez um outro oi, Insta só de fotógrafo agora. Tem um Insta do ainda fotógrafo e tem não, um Insta não do consegui outro. completar. Mas tudo Aí, bem. Ó, tem uma aí, pergunta disso, senão eu vou perder. Ó, aham, oi, você fala assim, já que você está falando das pinturas, aham, vamos lá. Você comenta uma coisa muito interessante, tem essa coisa das camadas, inclusive eu sei que tem uma série aham. de pinturas que você não acaba nunca, que é Não exatamente acabo essas nunca. camadas, né? 10 anos fazendo a mesma pinturinha e são pequenas, você volta e vai, vai, Verdade. vai, vai, vai. É É, quase que um mantra. Mas você diz uma coisa muito interessante das pinturas, que elas são como quadros, como frames de cinema. E assim. aí, gente, a gente está aqui conversando com o Ulisses, a gente olha lá atrás dele, tem aquele monte de paisagens Tem um lá monte. atrás. Estou olhando, é uma delícia. Sim. Né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, porque assim, fazendo um paralelo com a gravura, tá? Vem comigo ver se você consegue mais ou menos entender o que eu estou pensando. Na gravura, o que acontece? A gente tem uma imagem só que gera múltiplos, tá? Então a gente tem uma que ela vai fazendo vários. Mas para aquela uma acontecer, que é uma imagem síntese, a gente olhou para muitas imagens. Por isso que ela é uma imagem poderosa. Porque numa só tem que dar conta da densidade daquele universo de imagens e desenhos que você fez. Só que é uma vez só na chapa, tá? Então você tem uma matriz, gera múltiplo, mas para chegar nessa matriz eu tive vários antes. Na pintura, é uma coisa muito interessante que você fala assim, nossa, é uma delícia ir para a pintura e fazer esses vários, e você entende como quadros, né? E é uma relação, é como se fosse uma imagem em movimento, porque você vê o frame do passarinho aqui, depois está mais alto, depois está mais baixo, depois tem três, depois um aqui, outro lá, mais baixo, do outro ângulo, não sei o quê. E aí, assim, para mim, não sei como que as pessoas veem, só faz sentido para mim que tem que ter pelo menos uns 6 pássaros na parede para ter um Ulisses na parede. Um passarinho não dá conta, não. Gente, ó, tem que comprar pelo menos uns 6. Porque aí a gente tem o que está acontecendo, entendeu? Não, não são trabalhos que é uma pintura só. E aí, eu queria que você trouxesse um pouco a tua percepção disso, né? Da gravura como uma imagem fixa e da pintura como um flerte da imagem em movimento com o cinema. Como é que. Eu, não sei, foi uma pergunta que me veio assim quando eu estava olhando. A gravura você pode fazer. Então, não existe gravura igual. Elas são semelhantes, Sim, né? sim, semelhante, Então, a tem gente como sabe. você fazer uma variação com a tinta, com a pressão, em papéis diferentes e tudo mais. A pintura é um fato só que está na sua Sim, frente e ela está se movimentando o tempo todo. Não que a gravura ela não esteja se movimentando assim, mas ela é mais sólida assim. Então, quando você ataca com a ponta seca, você vê esse caminho, né? Para você sim, tirar esse caminho, tem esforço físico, tem esforço do sim, pulso, assim, tem tem ferramenta para você cavar e tirar tudo e recomeçar de novo. A pintura você pode recomeçar todo o tempo. Cada todo pincelada é um momento. recomeço, né? Sim, Então é como se fosse, como se realmente, eu estou olhando para o seu rosto agora, é como se realmente eu fizesse seu retrato assim, como se realmente as coisas estivessem mudando o tempo todo, né? Porque sim, a partir do momento que vai passando o tempo, você vai ficando cansado também. Às vezes você levanta, pode ir no sim, toalete, volta, já está de outro sim, jeito. Então a sim, pintura ela tá. Esse é o inferno. Eu acredito que todo pintor passa. É um inferno no sentido assim, né? Porque é um negócio. Você pode mudar o tempo todo. sim. Eu lembro do Guinhar. O Guinhar, uma vez fizeram uma pergunta para o Guinhar, assim, em sala de aula, assim, o Amilcar de Castro gosta dessa história. Ele falou, mas como é que você decide como é que termina uma pintura? Quando ela faz tim, como toca o reloginho, né? Tim! De repente, uma É, pincelada que você faz, tim! Ela tá é, lá, tá pronta, assim, né? sim,
Uma vez, uma vez eu terminei umas 3, 4 pinturas, isso eu não esqueço nunca mais. Fiquei o dia inteiro pintando, assim, coloquei na cozinha e tal, e eu morava fora. Beleza. Aí quando eu voltei, tinha passado uma lagartixa em 2 quadros. E ela ainda estava lá, se debatendo ainda. Nossa, mas eu fiquei louco com isso. Porque, assim, você faz a coisa, mas a coisa ela leva um tempo para para se solidificar, né? Para a coisa ela impregnar. E o inferno é o Sim, seguinte, dependendo da qualidade de tinta que você usa, por exemplo, o branco ou amarelo, o sim, azul que sim, você coloca sim, fica verde, quer dizer, é um negócio, por isso que eu digo que é infernal, assim, você está vendo um sim, resultado que 2 meses depois vai ser outro, e às vezes 5 anos sim. depois é outro. Sim. Então ela Ó, está em permanente A Nancy mudança. colocou aqui, ó, a Nancy Betts colocou aqui, ó. Eu tenho Ah, 18 gravuras do processo da lâmpada, todas diferentes. É isso é aí. verdade, É é na verdade. sequência, gente. É na sequência. Ó, a Legal, Virgínia Nancy. falou aqui, ó. A Virgínia falou, Bore, eu tenho apenas a pintura que é gigante. Ai, que delícia. É isso. Não, vamos pegar Então, nesse dado aí, espera só um pouquinho, quer ver? Kátia, isso que você falou é incrível. Gigante. Eu não faço gigante. então, eu preciso Não, ver. é desse tamanzinho, assim, porque é o espaço que eu vivo. Quer dizer, Sim, eu acho que toda pintura ela acompanha seu espaço, assim, né? eu vou mostrar uma aqui para o pessoal que não conhece, Foi tá? engraçado. Um dos Engraçado buds, isso aí. um dos buds. Olha lá. Engraçado. Ah, essa Esse é daí não tenho mais. pequenininho, essa eu não tenho mais. Esse já voou. Esse já voou. Esse já Muito voou. tempo já. É, então, muito legal. É que quando eu Esse, mudo a tela aqui, apaga e liga, então eu tenho que voltar para mim e depois botar. Eu vou esse, mostrando pass- algumas. esse passarinho é uma invenção total, assim. Umas vezes me perguntaram, poxa, mas você tem livro de passarinho? Você vê como é que você faz esses passarinhos? Eu tenho livro e do livro eu invento tudo. Aí você vê a matéria, né? A pintura e tudo. Muito legal, muito legal. Tá vendo esses grumos que tem atrás Desculpa, deixa eu voltar lá. Não, tudo bem. Tá vendo esses grumos, viu, Kátia? Tá vendo esses Tô grumos que vendo? tem ali? Era uma outra pintura que tinha, acho que era uma casa. Eu coloquei um passarinho em cima. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Mas Deixa eu... a pintura tem sido uma aventura, assim, porque é, eu acho sem eu ficar. também tem uma coisa do processo, sabe? Olha só, isso era uma outra pergunta também que eu ia fazer para você, tá? Então, já pegando, já que falamos do gigante e do pequeno, da escala, Aham, essa eu escrevi a pergunta, então eu vou ler. Assim, ó, o pequeno formato é uma decisão poética ou ele dá conta dessa tua vontade louca de produzir muitas imagens? E aí o pequenininho dá conta dessa loucura de fazer muitas imagens. Você entendeu a pergunta? entendi. O pequeno formato é a decisão poética ou ele dá conta dessa tua vontade maluca de fazer muita coisa? E, inclusive, tem aquelas que você faz há 10 anos que você está fazendo. Mas o pequeno formato, pela rapidez, você consegue fazer vários. Então, é uma Exato. decisão poética ou também te responde a essa urgência? As duas coisas, né? É a poesia. A poesia é o tamanho do livro, né? É, são pinturas como se fosse. Eu gosto muito de livro, de encebo, assim, né? Às vezes até o Bonato chegou uma vez comentou comigo, você é um acumulador de livros, não sei o quê. O pessoal do Piratininga fica louco comigo. Ai, Porque, meu porra, Deus. mais livro, mais livro, mais livro. Porque assim, é, eu tenho gostado muito de ficar no ateliê e ficar rodando aqui pelo bairro. Assim, eu não tenho feito grandes viagens, a não ser para Campinas, né? Sim, Que tem sido muito legal observar a estrada e tudo mais, diferentes horários, mas eu gosto de viajar de madrugada. Assim, sim. A luz é legal de madrugada. é muito legal, assim. Mas a pequena escala, eu acho que talvez eu poderia aumentar os trabalhos assim mais para frente, né? Mas eu preciso de um espaço maior, assim, um espaço. Eu ainda não sei, porque assim,
Eu acho tão Eu forte faço essa muito coisa rápido. dele ser do tamanho que é, sabia? E não cair Uhum. também um pouco, sabe, Ulisses, nessa sedução das produções contemporâneas que aparecem, sabe? Tem que ser 2 metros por 2 metros, 5 por não sei o que lá. Não sei, né? Eu acho que tem uma Grandes. coisa Sim, gravuras intimista dos. grandes. Sabe, tem uma coisa intimista nesse formato, e aí ele ganha nessa coisa assim, eu falei, tem que ser uma revoada de pássaros, sabe? Uma revoada de pássaro, não pode ser um. Então, não sei, é uma coisa que você vai ter que experimentar, mas eu acho muito interessante, assim, não por uma questão de ok, não tem espaço e aí eu não vou conseguir fazer os grandes, porque se você realmente tivesse a fim de fazer os grandes, você esticava e ó, aí atrás de você dá, ó, você tira tudo isso Dá, daí, dá uma telona, tiro mesmo. entendeu? Dá Então, mesmo. é uma questão assim, cara, eu acho que tem uma coisa dessa urgência das imagens, sabe? De eu tenho que fazer, fazer, e são várias. Então, o grande formato é ocupar uma parede com vários desses, sabe? Esse é o grande formato. É Eu uma área de preciso ter, ocupação. eu preciso ter essa oportunidade. Eu ainda não Sim, tive. Assim, eu tive uma vez sim. na gravura brasileira, foi quando eu conheci o Renato De Cara, Renato, de né? cara. Que aí ele me chamou para banca de camisetas, depois Mezanino. virou Galeria Mizanino, né? Agora ele está na Então, Barco. isso, tá, não, acho que, não sei se Galeria ele tá, Barco? Ou ele ele tá está lá na no Galeria Barco? Barco, isso. Sim, E eu acho que já saiu, se eu não me engano. sim, Mas sim, enfim, foi quando eu conheci o Renato. Então eu tinha, na gravura brasileira, o Edu Bessen fez isso 2 vezes, assim. Ele montou uma parede lá e foi bem legal. O Saulo de Tarso, que é um cara Saulo. muito, um cara muito gente boa, assim. Pelo menos me ajudou muito a compreender um pouco esse processo entre a gravura e a pintura. Ele fez Sim. uma exposição. Tem até um nome em latim que agora eu não lembro, depois de uma exposição do Mário Gruber e a Metafísica dos Planos. Depois dessa exposição, ele fez uma exposição de pintura que chamou um monte de gente. E aí ali eu coloquei, devo ter colocado umas 60 pinturas todas juntas, assim. Olha que legal. Tem algumas pessoas que ainda lembram disso aí, mas assim, essa produção que você está vendo aqui atrás, e a produção que eu te mandei também por e-mail e tal, Sim, que eu venho postando no Instagram, eu nunca mostrei. Então eu preciso pelo menos dessa oportunidade, desse impacto. Assim, eu tinha falado, eu tenho vários diálogos assim com um grande amigo meu que é o Maurício de Novo, que é um puta pintor, assim, eu gosto muito dele e da abordagem que ele tem de pintura, né? Ele já sim. me visitou aqui. A gente até propôs assim, puxa, se um dia tivesse a oportunidade de expor, queria que ele fosse meu Tudo curador, assim, no junto, né? sentido. Ah, com certeza. É, a gente teve umas conversas bem legais, assim, em termos de, não somente de quantidade, assim, mas de ocupação, né? Essas pequenas pinturas, pegando um pouco esse gancho que você já tinha comentado, elas podem realizar uma instalação, né? Eu posso construir novamente o Sim, meu ateliê, ou na sim, Barca, ou em algum outro lugar, assim, novamente eu posso reconstruir, assim, porque, assim, no sentido visualmente, assim, visualmente, né? porque que não dá para fazer o tour agora. Mas assim, o ateliê inteiro tem pintura, até no rodapé. Né? E isso é muito legal. Então eu acordo já olhando para ela, o que é um inferno também. Essa coisa assim, não sei se assim, de morar no ateliê, não sei Eu se é sei tão como é. legal assim. Porque fica muito impregnado, né? Você Não, não eu não tenho respira. vida. Assim, no sentido. É legal ter algo fora, assim, é legal ter, saber fechar o ateliê e ter uma vida, assim. Então essas imagens, elas me perseguem. Hoje, antes de vir para cá, eu fui lá na 7 de abril, até ver umas lentes, tá? Eu gosto de ficar olhando as lentes. O pessoal, alguns vendedores têm uma paciência incrível comigo, porque eu levo minha máquina e fico encaixando, assim, fico vendo, tal, não Para sei o ver quê, fico se. planejando uma compra, assim. Quando eu vim para cá, quando eu voltei para cá, assim, gozado, eu levei as pinturas, eu levei meu trabalho. Para onde eu vou, eu levo o trabalho, porque eu estou morando aqui. Né? Sim, Então é difícil desconectar, é difícil. isso Então, é. e eu acho que o desenho, viu, Kátia, Te dá essa. Eu estou procurando uma imagem aqui bacana dá para essa mostrar para o pessoal. possibilidade de escapar, sabe? O desenho dá essa Sim, possibilidade de escapar, porque o desenho é um que é negócio. essa coisa do ateliê, né?
direto Ah, dentro do isso aí é uma ateliê, foto do né? Renato. O É Renato me linda essa visitou. foto. Então, só para Ah, vocês o terem uma Renato é ideia, fogo. gente, olha isso, ó. Fica, Tudo né, ali. 200 milhões de coisas acontecendo, a xilogravura aqui no cantinho, que você falou quase no rodapé, né? Quase lá Isso, embaixo, isso. né? E aí as pinturas, Eu né? converso Muito bonito. bastante com o Ernesto também sobre pinturas, né? Um pouco com o pessoal do Piratininga também. É... porque a pintura é um grande mistério. Assim, a gravura, você tem, você tem, você tem algo que eu acho que você tem a memória do livro, assim, você tem a memória desses primeiros impactos, né? Então, quando eu coloco aquele carro ralado, assim, ou um trator virando um carro, é mais ou menos Aquilo é isso. demais, aquilo é A muito gravura bom. lembra essa demolição, sabe? A pintura não, a pintura é essa reconstrução. É essa reconstrução de uma memória. Uma memória, ela é afetiva ou agressiva, né? Tem as duas Sim, coisas, porque é alguma coisa muito física, né? essa aqui são as novas, né, que você falou. São. Foi essa que você me Essa mandou, que você falou, ó, é lindo Essa eu isso, nunca gente. mostrei. Essa eu nunca mostrei. Essa aí eu fiquei. Essa é uma imagem que eu peguei pela internet. Eu fiquei muito impressionado com um templo japonês de mais de 200 anos que pegou fogo. Assim, não Sim. sobrou nada. Não sobrou nada. Teve até uma reportagem, assim, uma TV japonesa, assim, um monge rindo. Ah, meu Deus. O monge, o monge na frente, assim, na gargalhada, assim, o negócio queimando tudo, assim. Isso me lembrou uma frase zen que, por exemplo, se sua casa pegar fogo, tinha um discípulo e um mestre assim sentados assim no jardim, o discípulo faz uma pergunta para o mestre fala assim: mas sua casa pegar fogo, o que você salva? Qual que é a primeira coisa que você salva dentro da sua casa? Eu correndo. Que dúvida. Fui. O, o discípulo fala assim: eu salvo o fogo. Um fogo. Olha só, que interessante. Então, nesse momento, ele tem um koan, assim, isso me pegou. Porque, assim, Interessante mesmo. a gente passou por um momento muito triste. Assim, Sim. é inacreditável o que aconteceu no Brasil, nesse governo, assim, desse Museu Nacional pegar fogo. Nossa, Pouca gente aquilo sabe disso. chorei. É o Não, museu da minha infância. Eu ia lá nossa, direto. Chorei, eu, chorei. eu conheço só de foto, assim, Não, infelizmente. E a fui única muitas coisa que vezes. sobrou, caramba, a única coisa que sobrou foi o meteoro. O meteoro estava Meteoro. intacto, assim, que é uma coisa que veio de fora, ferro puro, É, né? Tanto é que imagina. mostraram na Bienal. Mas ali tinha uma coleção de passarinhos e Fala em meteoro. de Aqui é um beija-flor. vulcão ou é um meteoro? Aí Um é um buraco de impacto de um meteoro. meteoro. É um impacto de um Já que estamos meteoro. falando. Essa também é inédita, né? Essa pintura. Nunca mostrei. Essa é inédita. É pequenininha essa pintura. Ela é É, desse são tamanho, todas nos assim. formatos. São Mas as demorei fotos que você dois me meses para fazer mandou. isso aí. Essa é uma cratera que eu vi num documentário do Herzog. O, Ah, eu vi! você viu o Essa Fireball? semana! Fireball, vi essa Ah, semana, que exatamente. coincidência. Eu olhei, eu falei, eu acho que eu já vi essa imagem. Ah, É então de tá lá. certo, É é de do lá. Fireball. Fireball. Sim, Porque assim, de todos os problemas que nós estamos vivendo, existe duas coisas que são insolúveis. Assim, que se acontecendo, assim, eles já estão monitorando os asteroides que estão passando aqui perto. Vira e mexe, cai um monte. Assim, sim, mas até o momento não teve um impacto dessa magnitude. Teve em 1919, se eu não me engano, 1911, um caso na Rússia, na Sibéria, chama-se sim, o impacto de Tunguska, né? sim, Tunduska. Aí caiu lá o negócio, mas enfim, é uma área isolada, né? Ainda a gente não viveu isso aí. A outra é a mudança do eixo magnético da Terra. Quer Sim. dizer, Aí dizem estamos que fritos mesmo, né? existem alguns mapas, como o mapa de Piri Reis, né, que mostra a Antártida sem gelo. E Sim, isso, eu espero não estar falando bobagem assim, né? Porque é um negócio muito rápido assim. Né? Então, se acontecer um fenômeno desse, parece que o eixo às vezes dá uma osciladinha, não sei o quê. Né? Um sim, maremoto aqui, um maremoto ali. Eu acho que esses problemas que nós estamos vivendo junta, coloca a gente em contato como espécie.
sim, assim, como se nós, não importa a cor, origem, raça, enfim, essa nação, nós somos uma espécie. Nós estamos, de alguma maneira, arrebentando com esse planeta mesmo, né? sim. Então, essa é a Terra, que é alguma coisa viva. Isso lembra mais ou menos um cachorro quando coça, assim, né? A gente é uma pulga. Se a Terra resolver dar uma chacoalhada, vai tudo pro vinagre, né? Sim. Então eu É gosto um bacana, pouco. né? Porque esse é um lugar, né, que a gente experimenta, cara, o quão pequeno nós somos e ao mesmo tempo é, estamos todos interconectados, né? Esse documentário eu achei muito interessante do Herzog, que Exato. ele vai falando isso, nessa coisa da poeira, né? Da poeira, gente, também essa poeira sideral, né? A matéria, né? Vem também de outros lugares, né? Então dá uma perspectiva maior também para os nossos dramas diários, né? Que Ah, claro, dá. tem as suas importâncias e tudo e nos Tem. atravessam, né? Mas é tão maior, né? É tipo assim, É. a nossa passagem aqui ela é pequena, mas ela é conectada com Com tantas outras tudo. coisas tão Com tudo. complexas que às vezes a gente não se dá conta, né? Que a gente fica tão ali, vai, no nosso ateliê diário, É, brigando com as tintas e exatamente. as gravuras, e fala, opa, peraí, tem uma coisa, né? Uma imensidão, não só em relação à própria natureza, né? Mas é, ao mundo, né? E aí é interessante, gente, vocês estão olhando as imagens, são todas inéditas, as pinturas são pequenas, mas elas têm essa sensação da imensidão, né? E aí, isso é outra coisa também que eu queria trazer, Ulisses, para a gente conversar, Aham. que é assim, tanto o pequeno formato quanto assim, o pequeno formato, quando eu falo pequeno é assim, saiu do padrão A4, A3, né? Sim. A 4 a Aham. 3 a gente já está Pequena tão escala. acostumado, que já é uma área de ocupação que está todo mundo acostumado. Quando você vai para o, sabe, A5, ou os formatos mais diferentões, saindo ali do A4, e passa né, vai para né, formatos maiores, A2, A1, A0, e aí vai, né? São formatos que a gente vai conquistando, eles não vêm fácil. Por isso que eu falo para você, assim, a minha percepção das tuas pinturas, ainda que sejam, você chama pequena, não, elas são do tamanho que elas têm que ser. Não tem essa Legal. coisa de pequena e grande, elas são do tamanho que elas têm que ser. E a ocupação dela é essa coisa, eu ocupo a parede com 18, com 20, com 30. E o meu sonho é montar uma instalação com todas elas. Porque aí é esse lugar. Então, assim, é como se você já tivesse. Acabei de cair uma ficha aqui, falando, né? A gente fala, a gente vai se ouvindo. Isso que você está fazendo no Instagram hoje é o que você já vinha fazendo com as pinturas. Então, esse monte de imagens do dia a dia. Então, eu vi um documentário, então eu vi lá o documentário do Herzog, eu vi lá que queimou o templo lá do budista, em tal lugar caiu um meteoro, não sei o quê. Então, você vai colecionando essas imagens, né? Assim, então, é quase que um arqueólogo do seu tempo. E você vem trazendo. E na pintura é muito rápido isso, né? Você fala, poxa, É rápido. aconteceu hoje, eu consigo fazer uma pintura menor, entendeu? Na escala que dá ali rápido. Então, de certa maneira, a gravura tem esse tempo um pouco mais. Não é que é lento, né? Um outro tipo de tempo. Não estou falando Não, que é nem. outro Eu tempo. não estou colocando em hierarquia, tá? Que é melhor Não, ou claro. pior. Mas tem uma outra densidade e é uma outra relação com aquela imagem, né? É. Que é uma síntese poderosa. A pintura aproxima também dessa, vamos pensar, pela escala escolhida, pela rapidez do gesto, né? E que a tinta ela é muito generosa nesse sentido de, se eu não gostei, eu passo um pincel por cima, eu já atualizo aquela imagem no momento, no Ah, segundo rapidinho. seguinte. É rapidez, entendeu? Então é quase um shot de Instagram, sabe? Eu falei, É, você cliquei, botei apaga, o título e fui, coloca. né? Então, é um pensamento que está indo paralelo, que também está acontecendo no Instagram e que você já vinha fazendo ali nas pinturas, né? Então, faz muito sentido. Por isso que eu Tipo, falo, né, do desafio da escala, que não é porque é pequeno que o trabalho é menor, é isso. uhum. É isso que eu queria falar. Até porque a gente tem as gravuras do Piranesi, que, pelo amor de Deus, né? A gente cai duro para trás quando vê aquilo, né? Ah, Enorme. é, não, é. É A desse gente pensa tamanho, que é tem grande, o um negócio é, mundo, né? é Um mundo verdade. num negócio Não, desse acho que é tamanho, um né? pouquinho maior, mas Um acho que pelo pouquinho, menos mas, aqueles meu, você cárteres, fala. né?
Não, mas realmente tem uma força ali, inclusive de tempo, né? Porque muitas matrizes ele vai retrabalhar 20 anos depois. Eu só queria fazer uma Sim, retificação. O Renato De Cara chegou em duas SP Arts, ele chegou a mostrar essas pinturas. tá. Uma parede, assim, junto com as gravuras, assim. E é muito legal, foi muita coragem dele, assim, apostar isso, pelo menos nessas feiras e tudo mais. Que deu muito, enfim, deu certo. E foi bem legal, foi uma experiência bem importante para mim, assim, né? Agora, com relação a essa escala que você fala, assim, eu concordo com você. Eu acho que essa é a que eu tenho no momento, né? Sim, Então, que é o formato do livro, assim, que é o formato das imagens que eu busco no Instagram, busco no computador, né? Aliás, eu topei com poucas pessoas, com exceção de um artista, um amigo meu, que é o Sérgio Cal, e o André Sérgio Maciel, Cal. que é da Sapien Design e da Black Madre, né? Que tem aquelas telonas de computador tal. Eles precisam ver imagem, de publicidade e tudo mais e tal. Mas acho raro. A não ser quem trabalhe com fotografia, né? Mas quem Sim, faz artista, assim, normalmente tem um laptop, uma coisa pequena, né? sim, Então, eu acho que essa pequena escala sempre, pelo menos, é a que a gente vê na palma da mão, às vezes, né? E a gente se sim. projeta ali como uma imensidão, né? Eu acho esse documentário do Herzog, essa Muito caixinha é legal. muito interessante, essa caixinha aí. Essa Já que você está caixinha falando. é do Man, né? Quando eu participei. Aliás, quando eu fiz em 25 anos, sei lá quanto tempo tem de gravura, de tempo aí, né? Na arte, mas eu só fiz duas tiragens. Essa Olha que foi a legal. segunda, 2014, convidado pelo Cauê Alves para fazer do clube de gravura do MAN. Clube de gravura. Mas aqui tem uma coisa interessante, pessoas, vocês não sabem, né? O Ulisses, ele constrói as caixas das Ah, sim. gravuras. E aí elas viram esculturas, são mini esculturas também. Então não, tem as gravuras e aí são várias, né, dentro, e esse formato de pensar, vira um objeto, né? Vira um objeto, né? Vira um Cara, objeto. eu fiz 100 caixas, todas à mão, sem parafusadeira elétrica. O Ai, que o meu Deus. Bonato falou assim, você é um louco, na beira da estupidez. Um doido varrido. E cada caixa tinha 100 gravuras, ou seja, eu imprimi 600 na mão. Isso eu lembro, Nossa eu Senhora. fiz isso em 3 ou 4 Depois ficou com meses, assim. ler. Depois ficou com Não! ler. Caramba, eu torci para eles me chamarem mais, assim. Mas é difícil. Essa foi uma O... das imagens que você mandou também. É um Sim, camafeu, né? Com pequenas estilogravuras. isso é uma gravura, isso é um trabalho que ainda não terminei, é um trabalho que eu comecei em 2014, e a partir desse trabalho eu ganhei uma residência artística na FAAP, que é na Cité des Arts, né? Na Cidade das Artes, lá em Paris. Eles têm um apartamento lá, eu fiquei 6 meses Ai, lá que delícia. estudando, né? E gravando, né? Então eu tinha direito a 26 museus ou 30 museus, né? De graça, né? Nossa, Então que eu ia demais. todo dia no Louvre, eu ia no d'Orsay, no Olangerie, enfim. Hoje eu conheço bem esses museus. E eu queria fazer essa ponte entre os selos, cartões postais, assim, porque a França tem uma. Isso, a França ela tem uma herança, assim, da Europa toda, assim, né? Mas a África também, só para não. Norte da África ali, é, de selos gravados, alguns xilografados. Eu cheguei a ver Sim, esses selos através de um artista que infelizmente já faleceu. O Laerte Ramos fez uma exposição muito incrível desse artista, que chama-se Egídio Ross. Ele era Egídio Ross. marido da Tamara de Andrade, assim, uma artista excepcional. O Egídio, na época que ele morava no centro de São Paulo, ele falou para mim: Nossa, mas você gosta de xilogravura? Eu cheguei a visitar um campo ali que é da filatelia. Esse campo da Sim, filatelia é o outro lado da gravura que a gente não aprende muito na universidade, assim, né? Que é sim, bem pouco, né? muito pouco, que é a construção da moeda, enfim, todo o nosso dinheiro é burilado, enfim. Acho que não tem tempo para a gente falar sobre isso, mas Sim, lá eu encontrei muitos selos
inclusive de um cara que é considerado, depois do Albert Dürer, o gravador mais hábil do século Olha, XX, que chama-se Czesław Slania. Eu Vegetal conheci esse Islânia. artista, que já morreu, tal, mas esse artista através de um mestre burilista que deu aula no SESC durante muito tempo, chama-se João Antônio Mazzotta. Acho que boa parte Mazota. das pessoas vai lembrar dele aqui, e por acasos do destino, o cara é meu vizinho aqui. Olha só. Entendeu? O cara é da Zona Norte. Às vezes eu encontro o Sim. cara na rua assim. Ô, Oi, Ulisses! amigo. É as Então, coisas esse da cara vida, São é Paulo. muito louco isso aí. Mas enfim. Mas aí eu fui lá e fiquei apaixonado pelos selos gravados e tudo mais. Tal. Levei isso para Paris, assim, pesquisei um pouco sobre isso. Gravei quase 2.000 matrizes lá, estão todas guardadas umas caixas aqui, e eu fiquei imprimindo isso e iluminando com aquarela, que é a Sim, forma mais antiga, sim. Gravura né, iluminada. Gravura gravura iluminada. iluminada à mão, né? Sim, Inclusive o Cláudio, o Francisco Maringelli também já falou sobre sim, isso, né? Inúmeros artistas aí, um pouco assim, mestres mesmo, assim, já tinha comentado sobre isso. O tarô, cartas de baralho são feitos assim, sim, sim, né? né? Não tinha Talhados ainda à impressão faca. colorida, né? Que Não é tinha. herança das iluminuras, né? Isso, Herança das exatamente. iluminuras. Você está E, falando, eu estou mostrando imagem aqui. Se você quiser que eu mostre algum especial, não, tá? pode mostrar, fica Estou tranquilo. tipo ilustrando o que você está falando, né? Aqui Isso tem um aí monte são. de pequenas gravuras iluminadas aqui também. Eu nunca mostrei esse trabalho. Eu cheguei. Não Tá no mostrei seu uma site. vez. Estou mostrando porque está no site. Eu mostrei na Galeria Mezanino. O Renato De Caro fez uma individual, importante para mim, assim, e tal. Eu As vi essa pessoas ficavam exposição. na mão. Ah, legal! Eu As vi pessoas essa ficavam exposição, vendo foi na mão. linda. Pô, que legal. Pô, faz Eu tempo, vi a né? exposição, faz bastante tempo. E aí eu tenho essas caixinhas agora. Eu sou louco por caixinhas. No sentido assim, eu vou na Praça Benedito Calixto, fico atrás de caixinha. Eu já cheguei a ir nas casas de alguns amigos meus, assim. Até fui um pouquinho mal educado, assim. Enfim, mas que caixinha! Então é inevitável, eu E aí pego você mesmo, assim. monta, né, as caixinhas para ter eu Isso, achei isso tão. Isso exato. na exposição tinha. Aqui eu vou mostrar só uma. Ela Essa, fechada, essa vendeu. essa Essa consegui fechada. ir E aberta, né? aí é que quando vai mudar a tela aqui, vai apagar e depois ligar. Pronto. Aí, ó. E aí ela Isso, aberta, né? isso. E aí eram muito bonitas essas caixas, né, na exposição. Esse tema tem me perseguido, assim, a miniatura. Eu tenho estudado bastante a miniatura islâmica, persa, tem um monte de coisa, inclusive em cerâmica, né? Não somente esculturas ou adereços, assim, mas muita coisa camafeu, né? Muita coisa assim, gravada mesmo, assim, que eu acho que é o outro lado da gravura, né? É, Porque quando você tem a grande escala, você já vê logo de cara a parada, né? A pequena escala, assim, você tem que preparar seu corpo, assim, a sua mão treme, o papel é muito olha lá. delicado, quer dizer, você tem um espaço-tempo muito específico, assim, a sua própria respiração pode jogar a gravura longe. Sim. Aí, gente, 3 centímetros, não é Três mentira, não. A centímetros. reguinha tá lá para provar. Adorei essa foto. Eu lembro muito de É, Santos, a cidade de Santos, né? Foi muito importante para mim desenhar o Porto de Santos. Eu não tem um dia que eu não lembro dessa experiência, assim. sim. Essa experiência ela foi proporcionada ainda quando eu estava na faculdade pelo professor José Espanhol, né? Mas enfim, eu acho que a gente fica muito pequeno na frente desses navios, né? E o Sim, é navio, uma por escala sinal, imensa, não, é uma escala imensa para a gente, mas ela sim, é um traque para o mar, sim, né? sim. Então Aí depende sempre do referencial, né? exatamente. Somos Exatamente. grandes aqui na Terra. Para os Oh, planetas nós somos poeira, né? nossa Vai ver senhora. o documentário do Herzog. Se você Beleza. pudesse escolher um artista, uma pessoa que você tem né, pode já estar morto, falecido, não importa onde. Quem você escolheria para um bate-papo, um diálogo criativo, assim, tomar um café, comer um pãozinho, pão de queijo, sei lá, e falar assim, nossa, eu queria muito sentar numa mesa e conversar com fulano sobre o processo criativo.
Quem seria o seu convidado? Eu queria conversar Pode. com um desses caras que fizeram Ponta Seca, o mestre ES. Ele é, ES. ele é conhecido só com uma sigla, assim. Espero não tá errado. É o cara que fez um cachorrinho, assim, coçando em Ponta Seca, só tirou uma cópia que chegou até nós. Né? Gostaria de conversar com esse Uau! cara. Ou Ó, que legal. gostaria de conhecer o Hércules Cegas, na Hércules Holanda. Cegas. Sim. O artista pela qual o Rembrandt foi apaixonado a vida inteira, a ponto dele pegar umas matrizes do cara e gravar em cima. Uau! Então, Que eu acho que interessante. esse cara, ele fazia o campo. Assim, se você quiser terminar assim, com essa ideia da pintura e da gravura, o Hércules Cegas é isso. É um cara que ele fez água forte em linho, tirava uma cópia e, por vezes, pintava por cima. Assim, são imagens idílicas, assim, são imagens que o Max Ernst vai ficar louco, Sim, né? Ele preconiza assim uma invenção. Ele inventava montanhas na Holanda, inventava uns casebres, umas tempestades, né? Ele criava umas noites assim muito incríveis. Ele fez um crânio em cima de um livro que é excepcional, um negócio sim. pequenininho assim, ó, né? Fenomenal. Teve uma Outro... exposição perdão, desculpa. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, teve uma exposição uns 3 anos atrás no Rijksmuseum que eles chamaram uns músicos. A gravura, nossa, que exposição, meu Deus. Essa mexeu comigo, assim. Cara, eu queria reunir tudo para viajar, para ir para lá, mas era uma salinha, porque ele tem uma produção muito pequenininha, 25, 26 estampas, assim. E estavam todas com uma luz muito baixinha, né? E eles chamaram alguns músicos para interpretar essa gravurinha, A assim. imagem. Então, Nossa, fazer que o concerto bonito. ali mesmo. Nossa Senhora. Que Acho que lindo isso. a gente Que não lindo poderia isso. falar nada. Acho que só tomou uma cerveja quente, pode ser quente, com um pedaço de pão e azeite. Só um ficar Tudo olhando um pro certo. outro assim. É, meu Que camarada. lindo. É, meu camarada. Aí, bro. Aí, bro. Tô contigo. Mais uma. Mais uma. Você, o que você diria para um jovem artista? Está iniciando, primeiros passos. O que você diria para um jovem artista? Duas coisas, né? Duas coisas. Eu sempre falo para os alunos assim: desenhe sempre com alegria, né? Sim, Sempre. Nunca tem essa pretensão de fazer para entregar. Assim, não se preocupe com chamada, né? Nem com nota, né? sim, Porque a universidade é isso, é universal. Às vezes a sim, aula é. acontece em 2 minutos. Você mostra um Sim, catálogo. Eu lembro até eu- hoje, fazendo uma digressão um pouco rápida aqui, que o Cláudio Mubarak, ele via que gostava muito de Ponta Seca, ele pegou um catálogo de um cara que chama-se Mike Parr. Parr com 2 R's. sim, sim, Mike sei quem é. Parr. Ele jogou assim pra cima. Coisa professor, né? Ele pegou, jogou assim, pá! O que é isso, professor? Dá uma olhada nisso aí. Eu acho que você vai gostar. O curso aconteceu em 1 minuto, nessa jogada de catálogo. Sim, Eu fiquei extremamente apaixonado, que era um cara que fazia uma ponta seca gigantesca, né? Mas raspava com uma violência mais virulenta ainda, né? Se não me engano, ele perdeu o braço sim, por um acidente aí. Agora eu tenho acompanhado o trabalho, cara. E enfim, foi uma coisa muito importante para mim. Desenhe sempre e escolha um ponto de referência para você se aprofundar no sistema da arte. Né? Pode ser a fotografia, pode ser a performance, pode ser a história da arte. Você precisa ser sim, artista, mas você pode ser curador, um professor, um interessado, né? Tem as restaurações, enfim. Tem uma outra área que também é importante. Mas se apaixone por algo. E a partir sim, desse ponto, dessa semente, você vai se interessar por outras coisas, assim, né? E eu sim, acho que é isso. O desenho evita muito as depressões, né? Evita as frustrações, né? sim, Porque pelo desenho você se acostuma a olhar a sua capacidade para o artesanato ou para a palavra. Você se aproxima da poesia, que ela é visual como por palavras, assim, né? Certas sim, coisas não dá para explicar. Então o sim, desenho é essa ponte entre o visível e o invisível. Tem que desenhar sim, sempre, sempre, sim, sempre. sim. Eu acho. E É desenhar, interessante você trazer isso, porque eu tenho falado bastante, né, nas mentorias, né, sim,
que é esse lugar, né? O lugar da expressão é o nosso lugar de autenticidade, né? É uma maneira da gente se conectar com a nossa essência, né? Então, a possibilidade, né, de você se expressar, né, é entregar para o mundo aquilo que você é mesmo, né? Assim, sem piegas, sem papo de, sabe, existencialismo, mas assim, cara, é isso, né? Eu conecto com aquilo que me atravessa e eu consigo dar uma forma e consigo, por meio, né, da minha autenticidade, da minha expressão, encontrar, né, uma possibilidade, na verdade, assim, possibilitar um encontro com o outro por meio das imagens. São isso que a expressão faz, né? A nossa expressão criadora, quando ela se torna visível, né, ela possibilita o encontro com o outro, exatamente naquele lugar onde as palavras não dão mais conta, né? Ok, Exato. tem gente que tem o domínio da palavra, né? Mas a imagem é muito mais, assim, não é que é muito mais poderosa, é muito poderosa a imagem, porque vai nela, né, sabe, um montão de significados seus, mas também ela fica aberta para que o outro signifique a partir do mundo dele. Então, nesse sentido, a expressão, né, por meio da pintura, da gravura, da escultura, do desenho, seja o que Exato. for, o canal, é um lugar de encontro, encontro de sistemas mesmo. Aquilo da onde eu vim, onde eu faço parte, da onde É, você, como observador, também. E aí tem esse exato. momento de encontro, né? Então, por isso que eu acho bem poderoso a produção, sabe? E isso que você traz, né? Ela tem uma possibilidade de dar um centramento para a pessoa, porque ela, Obrigado. né, vai atualizando aqueles assuntos que atravessam, né, ela todo Ah, dia, sim. Assim, né? você falou, puxa, que legal que você falou. Exatamente, todo dia tem um assunto te atravessando. Se você não desenhar, a coisa vai se acumulando e vai petrificando, entendeu? Então você vai ficando Sim, mais duro, né? Não, quando você desenha, todas as tensões vão. E desenhar pode ser até amassar um papel, fazer uma dobradura. Desenhar sim, não significa, às vezes, linha, mas sim, significa você organizar coisas. Assim, você tem uma parte do seu ateliê que está suja, vai lá limpa. Isso é desenho também, né? sim. Assim como se você deixar sujo, é desenho também, mas vai ter uma consequência, né? Ai, que Os ótimo. moleques lá, porra, o pessoal lá, nossa, às vezes já deixa umas coisas sujas assim, na Hum, hora! É 1 da manhã, quem deixou vamos essa louça embora. suja? Vai lá, né? Quem? Bom, só para Oi. terminar, quando trava o teu processo de criação, o que você faz? Eu sei que é difícil, mas assim, às vezes trava. O que você faz? Olha, eu já ouvi de tudo. Já ouvi assim, vou tomar sorvete, vou passear com o cachorro, vou brincar com meu filho, eu vou ver filme, eu vou, sei lá, vou pescar. Quando trava o seu processo de criação, o que você faz? Desenho. Ah, quando trava o desenho? Quando Quando trava o trava o desenho, desenho, Ulisses, o que você faz? Vou pra eu praia tomar caminho. cerveja quente. Pode ser também. Eu compro um jornal na banca, tomo um café preto na padaria. Eu gosto muito de Sim. colecionar pedra. Pedra. Então, Ai, que legal. pedra. Eu Saio por gosto de aí catando pedra. tostar pedra. Até tem uma aqui bem legal que eu acho que é até um meteoro. Mas enfim, fica na imaginação aqui, né? Oh, Tem pode sempre ser, umas né? pedrinhas comigo. Que legal. É... Gozar disso aí, não sei se aconteceu comigo. Assim, assim, travar totalmente, assim, a ponto de, cara, não sei o que fazer, gozado. Não, tô falando de verdade. Não, eu sei, Assim, porque aí esse negócio. é uma pergunta que eu sempre faço, porque a ideia aqui é falar de processos, né, criativos, mas assim, por que nunca trava? Porque você conseguiu, vamos pensar assim, você consegue nutrir o teu processo criador por meio dos desenhos diários, por meio das anotações diárias, seja no Instagram, Ah, seja nos sim. teus desenhos. Então, você já entendeu como que é essa tua nutrição, entendeu? Então, você lança a mão dela o tempo todo. Então, você tá, é aquilo que eu estava falando, né? Você vai muito rápido para aquele estado de arte sensível, para as informações que estão rolando, entendeu? Então você fica atento, porque a percepção fica atenta, porque você já sabe a chave, você já entendeu o seu, vamos pensar, o teu modo de operar criativo.
E isso é muito bacana, né? Então, assim, tá, é difícil parar mesmo, né? Então, quando eu paro é porque eu resolvi viajar, mas assim, é uma prática que já está tão impregnada, né? Então, você chega muito rápido nesse estado criativo, que para algumas pessoas é muito difícil. Agora, por que Ah, é muito sim. difícil? Porque não nutre. Então, o nutrir, né? Arrumar, entender como que você estabelece aí os seus procedimentos de nutrição é importantíssimo para o processo criativo. Importantíssimo, porque ele não sai do nada. Não é assim, baixa a luz divina e eu tenho uma ideia. Não é assim, gente. Não existe isso, baixa a luz divina, entendeu? Não, não vai baixar nada. Baixa o santo, né? O pessoal fala, eu baixei o santo, eu tive um surto criador. Oi? Como assim? Não é assim. A gente sabe que não é assim, entendeu? É uma prática que é diária. E aí, entender como que funciona a sua mente criativa, que você já entendeu, então, ok, você se coloca nesse estado de arte, e aí, ok, posso fazer uma produção desinteressada que me leva para esse estado de alegria, que esse é o primeiro passo dentro de um processo criador, é esse processo criativo alegre, desinteressado, esse é um primeiro momento, e ok, feito isso, aí eu aciono a bússola para alguma direção possível. Aí Você eu sabe vou que, em outros projetos, né? você sabe que umas duas vezes eu tava com muita dificuldade, assim, de fazer umas pinturas, assim, né? E já faz uns 3 anos isso aí, uns 3, 4 anos, assim. Uma dificuldade mesmo, não saía nada, assim, eu não ficava contente com nada. Cara, aconteceu uma coisa tão estranha. Eu gosto muito de um sebo que chama-se Sagarana. Fica na Fradi Sagarana. Coutinho ali. De um japonês, inclusive, mora no Forro. Mas, ele era meu vizinho também. Morava aqui no Jardim Oh, São meu Paulo. Fiquei Deus, que sabendo bairro aqui. bom! Que bairro bom, Fiquei cheio de sabendo. vizinho bom! Eu fiquei- E aí eu entrei nesse sebo, cara. Eu lembro que eu fui pro ateliê, né? Eu ia dar uma aula e tal. Isso era de manhã, umas 9h30, 10 horas, assim. Eu sei que eu entrei nesse sebo, comecei a ver uns livros. Nossa, que sono! Sei que eu encostei a cabeça na prateleira. Cara, eu acordei 3 horas da tarde. Assim, Nossa, estava muito cansado. cara, eu tava muito cansado, assim, e ali eu descansei. Eu não sei te Saiu do dizer isso ateliê e daí. descansou, né? Saí do ateliê e descansei, assim, porque. Mas eu descansei, por isso que eu gosto, assim, eu tenho um ambiente, eu acho que. Eu sei que eu estou me alongando muito, mas eu acho que, assim, do ambiente mais importante aqui do ateliê é a minha biblioteca. Assim, Sim, às vezes eu só sento e fico olhando alguns volumes, pego assim, dou uma lida, tal, fico olhando imagem, e isso me dá isso me proporciona viajar, entendeu? Me sim, proporciona ficar desenhando assim, parado, assim, né? Me sim, proporciona uma paz. Eu não sei te dizer isso. Eu tenho isso sim, desde criança. Desde criança. Eu lembro quando eu tinha uns problemas eu tive muitos problemas na adolescência, muitos mesmo. Que, cara, quando eu entrei na faculdade, eu senti um choque de realidade, assim. sim, Eu tive uma conversa com meus pais, meu pai foi muito legal comigo, assim, um cara, e minha mãe também, mas meu pai, cara, agora, Ulisses, você vai mudar, porque a coisa é para valer. E eu sentia nos professores que a coisa era para valer. Não tem sim, essa, assim, processo, que eu saí do colégio, uma cidade que não tinha nada. Assim, eu sim, fiz um curso muito pobre, assim, de arte e tudo mais, tal, mas eu conhecia esse sistema da arte, assim, essa seriedade em alguns professores, né? sim, Aliás, todos, assim, mas na Elisa Bracha, no José Espanhol, na Nancy sim, Betts, que está aqui me acompanhando a gente, sim, sim, no Cláudio, então, nossa senhora, eu senti que a coisa era para valer. Cláudio falava para sim, mim, cara, não tem essa de você fazer um negócio ou desenhar para passar para a chapa. Foda-se! Tem sim, que a coisa é para valer, já desenha direto. A gente não sim, tem mais tempo nesse sentido, assim. O tempo ele é processo. Então você tem que viver o processo. É uma coragem. Rasga a chapa logo e imprime e vê o que acontece. Se não gostou, raspa, pole e continua de novo. Então esse sim, tipo de atitude mais direta, séria, assim, sim, me sim, deu um start, assim, caralho, o negócio é para valer, né? Então isso muda muito, assim, né? E eu acho que quando eu tive vários problemas, mesmo na FAP, eu ia para a biblioteca. Só ficava quieto, sim, assim, que eu sentia que era um ambiente diferente, silêncio, assim.
e os livros falam com você. Sim, É um negócio, você começa a bonito ouvir isso. uma voz, assim, isso está no nome da Bonito isso. Rosa. Os livros, Sim, eles comentam, eles falam com você. E é muito louco isso. É muito sim, louco isso, esse sim, objeto, que talvez seja o objeto mais importante da humanidade. O livro. Porque sim, você não está mais sozinho. sim, Você se acostuma a estar. é, não é sozinho, mas se acostuma a estar com uma voz interior, entendeu? Que te impulsiona sim, para frente, alegremente. Por vezes ela te puxa para sim, trás. Dá sim. umas depressões, uns cambaleios aqui e tal, mas pera aí. Beijo, querido. Tchau, Beijo, Kátia. tchau. Tudo de bom, viu? Obrigado.